Amém. Então Jesus aproximou-se deles e lhes disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ah, Deus é bom demais. Deus é maravilhoso. Que bom que vocês vieram. Que bom que vocês cederam à atração do Espírito Santo. Ele que trouxe vocês aqui. Não sei se vocês perceberam, mas o repertório hoje foi tudo falando sobre a vinda do Senhor, né? Do início ao fim. Hoje, no pré-batismo, eu falei sobre a vinda do Senhor para os meninos. Oh, meu Deus, cuidado que se bobear não dá para você comer o restinho do almoço hoje. Jesus volta e quem que vai ficar feliz com a vinda do Senhor aí? Uma pegadinha, né? Quem vai ficar feliz com a vida? Vai ficar? Não, nós vamos com Ele, né? Em nome de Jesus. Irmãos, hoje eu quero falar sobre a grande comissão. Eu quero falar sobre o chamado que Deus fez a cada um de nós. Deus, através da sua soberania, Deus, através da sua tremenda graça, Ele chamou cada um. Deus, Ele vocacionou cada um aqui tem uma função no reino de Deus, e nós estamos aqui para recalibrar a nossa vida, porque a igreja ela precisa caminhar segundo a vontade de Deus. Vocês não podem ser guiados por pastores, vocês precisam ser guiados pela palavra de Deus, meus irmãos. Afinal de contas, todos nós vamos para o mesmo lugar, não é verdade? Ninguém aqui vai para um outro lugar, não. Todo mundo aqui tem que ir para o céu. Amém? Glória a Deus. Lucas capítulo 6, do versículo 12 a 15, a gente vai ver Jesus Cristo chamando 12 homens, cada um diferente um do outro. E ali a primeira convocação, eu gostaria que vocês lessem comigo, do versículo 12 a 15. Em um daqueles dias, Jesus saiu para um monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, André, o seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Então esses 12 homens foram, de certa forma, alistados, eu vou usar esse termo. E Jesus esteve com esses 12 homens por aproximadamente 3 anos. Imagine o Senhor conosco por 3 anos, imagine que coisa mais linda do mundo. E poucos anos à frente nós vamos ver que esses homens, eles foram comissionados para uma realização de uma grande tarefa. E eu acredito que todos nós, através dessa grande comissão, esse evangelho chegou a cada um de nós. Primeiro o evangelho chegou aos 12, por intermédio de Jesus Cristo. E esse evangelho chegou até nós. Mas dá a impressão que chegou a nós e parou. Nós precisamos ser como um encanamento. Lembrem, um cano PVC desobstruído. A graça de Deus, ela te alcança, e o evangelho só passa a ter sentido na sua vida se você usar em benefício do próximo. A última quarta-feira eu preguei sobre graça, e é muito valioso nós guardarmos apenas para nós. Não está na Bíblia, mas eu acho que se você omite o evangelho, você está em pecado. É muito precioso para ficar guardado apenas para nós. Na Bíblia, as palavras submissão e comissão têm significados um pouco distintos. E eu achei incrível e eu falei, eu vou colocar isso no sermão, eu quero compartilhar com a igreja. Submissão traz uma referência a obedecer, reconhecer uma autoridade. E isso só é possível acompanhado de grande humildade.
O mundo não compreende o que é uma submissão. Mas a submissão é você se sujeitar. Quem não tem a mente de Cristo, a mulher que infelizmente tem um marido que é um meia pataca, que não se sujeita a Cristo, não vai entender mesmo não. Como que você vai se sujeitar a um homem que esse homem não se subordina a Deus? É um pouco difícil, está vendo? Compreender, mas quando você tem um marido que é segundo o coração de Deus, quando você tem um marido que valoriza você como Cristo valoriza a igreja, aí é fácil. O verdadeiro significado da palavra submissão é você se sujeitar. Amém? Glória a Deus. Alguns exemplos, Efésios capítulo 5, versículo 22. Gostaria que vocês abrissem. Está escrito assim, meus irmãos: esposas, cada uma de vocês deve se sujeitar ao seu marido como ao Senhor. Que coisa linda. Já Colossenses capítulo 3, versículo 20, nós vemos Paulo se direcionando aos filhos. Nós estamos falando sobre submissão. Filhos, obedeçam aos seus pais em todas as coisas, pois isso agrada quem? Romanos capítulo 13, versículo 1. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram estabelecidas por quem, irmãos? Já falando sobre comissão, aí vocês vão entender a diferença. A comissão significa uma tarefa ou missão dada por Deus. Um chamado para realizar uma obra específica, normalmente algo muito grande. Foi essa a comissão que os discípulos receberam de Jesus Cristo. E cada um de nós recebeu essa comissão também, meus irmãos. Um exemplo de comissão, João capítulo 5, versículo 36. Eu tenho um testemunho maior do que o de João. A própria obra que o Pai confiou para concluir. E eu estou realizando. Olha que Jesus é maravilhoso. Testemunha o Pai que me enviou. Aqui Jesus Cristo, Ele é comissionado a concluir a obra redentora que eu e você estamos aqui, inseridos nisso. Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui os discípulos são comissionados a anunciar o Evangelho. E a última passagem, Atos capítulo 9, versículo 15. Atos 9, 15. O Senhor, porém, disse a Ananias: vá. Este homem é o instrumento que escolhi para levar o meu nome diante dos gentios e dos seus reis, bem como diante do povo de Israel. Aqui Ananias questiona o Senhor: puxa vida, Deus, o Senhor vai mandar à minha porta um assassino de cristãos? E Jesus Cristo fala para ele: olha, este homem, ele é um instrumento que eu escolhi. E quando você continuar lendo, você vai ver Jesus falando para ele: olha, ele deve perecer, ele deve sofrer por minha causa. Então Paulo aqui, ele está sendo comissionado a anunciar Jesus Cristo. Aqui ele está sendo apóstolo. Então, resumo: submissão é um ato de obedecer e respeitar. Já comissão é um chamado para realizar uma grande obra. Eu estou definindo o que é comissão, porque nós precisamos ter isso claro em nossa mente. Existe algo em nossas mãos para fazer, e na maioria das vezes nós não estamos fazendo. A igreja é um método do Senhor Jesus, e nós precisamos reagir a essa grande comissão. Uma coisa é saber que nós somos chamados, outra coisa é como nós reagimos diante desse chamado. Eu gostaria que você fosse honesto com você mesmo aí, com você mesma. Como você tem reagido diante dessa convocação? Como que você tem reagido diante daquilo que o Senhor colocou nas suas mãos? Da vida que Ele colocou nas suas mãos? Que na maioria das vezes nós achamos que essa vida é nossa, sendo que na realidade não é.
Jesus Cristo, ele diz que se nós quisermos, presta atenção, se você quiser achar a sua vida, você deve perder. O evangelho, eu falei hoje no pré-batismo, tem a ver com renúncia. O evangelho tem a ver com você abrir mão da sua vida e viver para Ele. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que coisa mais linda. Glória a Deus. Não basta apenas saber da comissão. Saber não é suficiente. Nós temos que nos apresentar. O jovem completou 18 anos, o que ele tem que fazer? Se apresentar, se alistar. Se ele não fizer isso, o que acontece? Ele está em desobediência com a nação. Ele tem que se apresentar. Isso é muito sério. É relevante para o jovem. Às vezes nós damos mais ênfase a essas coisas terrenas. Quando nós vemos uma autoridade passando diante de nós, as pessoas batem continência, chamam de Senhor. Você vê um bandido aí na rua, na hora que dá o pulo nele, ele vê o policial, Senhor, 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 toda hora, Senhor. Você tem passagem? Não, Senhor. Sim, Senhor. Não, Senhor. Tem, Senhor. Agora, diante do Senhor, nós olhamos para o Senhor e o tratamos como nós tratamos o nosso pastor. Puxa vida. Às vezes você trata o seu pastor com mais reverência do que o Senhor. Ou talvez você esquece de dar aquela devida reverência. Porque Deus, Ele não perdeu sua santidade. Ele não deixou de ser Deus. É muito sério, né, meus irmãos? Não, como eu tenho falhado, viu? Meu Deus. Em João capítulo 4, versículo 35, João diz algo muito importante para a sua igreja. Olha o que Jesus fala. Vocês não dizem, só daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês que abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Semana passada, aliás, nessa quarta-feira, eu preguei sobre graça, no ponto de vista de nós sermos os ramos, que fomos enxertados na verdadeira videira, né, que é Cristo. E eu falei que nós temos a única função como igreja, como membros, que é de dar frutos. Eu preguei sobre isso. E aqui, Jesus Cristo fala, através de João, que os campos estão maduros para a colheita. Às vezes nós olhamos, não tem o que colher, não tem o que fazer. Tem sim o que colher. Tem o que fazer, nós temos muita coisa para fazer. Nós, como igreja do Senhor, nós precisamos gerar frutos. O tempo é agora. Irmãos, a vida passa, eu preguei sobre a brevidade aqui. É um sopro, meus irmãos. Eu provei isso na pele. A vida passa muito rápido. Nós precisamos agir como igreja, acordar, porque Jesus, Ele volta. Imagina nós ficarmos para trás porque nós deixamos de fazer algo para o Senhor. Deixamos de obedecer, deixamos de anunciar. Imagina, meus irmãos. O tempo é agora. A grande comissão envolve a igreja, não é líder, não é o pastor, envolve nós. Somos nós que fomos comissionados. Eu anotei aqui algo incrível. No ano de 1974, numa cidade da Suíça, aconteceu um congresso que ficou conhecido mundialmente como o Congresso de Lausanne. Nesse lugar estava presente só um cara meia boca, um tal de Billy Graham. Alguém já ouviu falar desse cara? Pois é, esse cara estava lá. Chegou de intruso lá, tadinho. Não sabia de nada. E nesse congresso, eles fizeram um pacto, que é reconhecido como o Pacto de Lausanne. Olha que incrível. O propósito de Deus é o evangelho todo, por toda a igreja, por todo mundo, a toda criatura. Que coisa mais linda. Eu vou repetir para você fazer uma tatuagem no seu braço. Brincadeira. O propósito de Deus é o evangelho todo, por toda a igreja, em todo mundo, a toda criatura. Glória a Deus. Você foi alistado para fazer parte dessa maior missão de resgate do mundo. Irmãos, quem que lembra do furacão Katrina? Quem que lembra? Não lembram? Nossa, você lembra, minha irmã? Menino, mas desvastou tudo, o mundo inteiro se solidar. Isso, obrigado, irmãos.
eu descobri uma coisa: a queda de cabelo faz você esquecer as coisas. Foram mais de 2.000 mortos, e o mundo inteiro ficou impactado e foi lá para poder ajudar aquele povo. O que é essa tragédia com a tragédia que arremete à queda do homem, não é? Quem é Covid-19? Eu pesquisei na internet. Carlinhos, obrigado. Mais de 7 milhões de pessoas morreram por decorrência da Covid-19. Devastou o mundo todo. Nós estamos falando do maior acidente cósmico, que foi a queda do homem. Eu não estou falando de uma tragédia temporária. A Covid veio, criou aquele problema todo, descobriram a cura, e algumas pessoas ainda morrem. Estava pesquisando hoje. Mas o que é isso comparado à queda do homem? A palavra de Deus fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Pecado, meus irmãos. Eu não falo de uma tragédia temporária, mas de uma perdição eterna. E não fomos comissionados por qualquer um. Jesus Cristo, meus irmãos, Ele veio, Ele se fez pecado em nosso lugar, para que nós pudéssemos falar para todos a respeito dEle. Encontramos água limpa, encontramos salvação em Cristo, e nós precisamos anunciar a todos. Na minha época, eu ouvia as pessoas falando: não, mas crente é um crente fanático. Você lembra, Joey? O povo, um calor de terno, gravata. Eu não quero ser crente fanático assim, não. Hoje nós estamos livres. Eu praticamente proibi terno aqui nessa igreja. Eu não gosto de terno, não gosto. Graças a Deus, né, pastor? Servimos uma igreja foi 2 anos, né? O pastor já estava lá mais tempo. Pelo amor de Deus, era obrigado você colocar uma gravata. E, meus irmãos, com todo o respeito, gordo com gravata não dá. O pescoço engorda aqui, assim, não abotoa. Eu tenho testemunha aqui, Carla está ali, ela não deixa eu mentir, Alexandre, tinha que colocar camisa, abotoar e gravata. Quando você afrouxava a gravata, o pastor via de longe: vem cá, meu filho. E ele é muito carinhoso, é muito carinhoso. E ele chegava assim, ó. Meu Deus do céu. Mas é uma bênção, meus irmãos. É isso aí. Eu não gosto, não. Não gosto, não. No versículo 18 de Mateus, capítulo 28. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso mesmo. Jesus afirma ter toda a autoridade. Em outras versões, diz poder, né? Que Jesus, ele afirma ter todo o poder. Mas nós sabemos que Jesus, além de todo o poder, ele tem toda a autoridade. E essa declaração que o Senhor Jesus ele faz, ele exige de quem a compreendeu realmente, meus irmãos. Se você realmente compreendeu essa postura do Senhor, ela exige de você atenção e exige de você respeito. A nossa resposta a essa grande comissão deve ser respondida de forma clara, completa e urgente. Agora nós sabemos que a comissão, sabemos que você foi comissionado. Agora a questão é: a resposta que você deu foi uma resposta clara? Foi uma resposta clara? Eu notei alguns exemplos aqui. Isaías capítulo 6, versículo 8. Enquanto você abre, Isaías, ele não nasceu profeta. Ele foi vocacionado por Deus no ano em que morreu um rei chamado Uzias. Depois ele ter ouvido a voz do Senhor perguntar, né? Quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías, ele responde de uma forma muito clara. O que ele responde, meus irmãos? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Foi uma resposta muito clara. Diante do evangelho, das boas novas que te alcançou, qual foi a sua resposta? Ou se talvez você não respondeu, como que você se posicionou diante disso? Será que as suas mãos estão ocupadas? Será que as minhas mãos estão ocupadas com o reino de Deus? Ou será que eu faço as coisas para o reino de Deus quando dá, quando sobra tempo? Ou quando eu estou afim? Isso é, meus irmãos, eu sei que esse dia vai chegar.
Um dia em que nós vamos olhar para trás e vamos lamentar tudo aquilo que nós podíamos fazer e não fizemos. Eu não estou falando que você não pode descansar, é necessário. Tem vezes que o irmão está gripado, pastor, ore para mim, eu falei, fica em casa, meu irmão. Fica em casa, cuida da sua saúde, melhora um pouco aí, mas o povo é desobediente, vem assim mesmo. Não estou falando que você não tem que descansar, você precisa descansar, mas eu acho que o reino de Deus é prioridade. O reino de Deus deve ser prioridade, meus irmãos. Olhar para trás e lamentar por aquilo que nós deveríamos fazer. Meus irmãos, isso é muito sério, muito sério. Então a resposta de Isaías foi clara e a sua ação foi imediata. A gente vai ver no final que Isaías ele é reconhecido pela teologia do profeta messiânico. Foi o profeta que mais falou de Jesus. Isaías 53, olha que coisa mais linda do mundo. Vocês entendem, meus irmãos? Diante de algo muito sério, que é a proclamação do Evangelho, nós precisamos nos expor. Nós precisamos nos expor, abrir mão de tudo aquilo que nos prende, de todo embaraço, como diz a palavra de Deus, e anunciar o Evangelho. Um outro exemplo que eu quero contextualizar com os irmãos, Samuel capítulo 3. Todo mundo sabe dessa passagem. Samuel morava com Eli, não é o irmão do Narizinho não, tá? É o outro Eli. E de repente o Senhor o chama pela madrugada, Samuel, ele levanta, vai lá, cutuca Eli, o Senhor me chamou. Isso por diversas vezes, até que no versículo 10, eu gostaria que você lesse comigo, 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10. Veio o Senhor, colocou-se de pé, e o chamou como nas outras vezes, Samuel, Samuel, Samuel. Respondeu, fala, pois o teu servo ouve. Um outro exemplo, Simão e André, Mateus capítulo 4, versículo 18 a 20. Enquanto andava às margens do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Então Jesus lhes disse, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as redes e os seguiram. A resposta de Simão e André foi claríssima. Imediatamente, irmãos, se está escrito imediatamente, é porque foi na hora. Não pensaram, não levaram em consideração, como aquele discípulo que diz, Senhor, primeiro eu vou enterrar minha mãe. Vocês entendem, meus irmãos? Isso está aqui, é porque Cristo quer que você olhe para isso e entenda que o reino dele é prioridade. Não estou querendo que vocês entendam de forma poética. Eu estou falando que é prioridade, deve ser prioridade. Deve ser prioridade. Deve ser prioridade. Esses homens foram vocacionados a cumprir um chamado específico, e a resposta dada àqueles a quem os vocacionaram foram respostas claras. Tiveram ações imediatas. Essa comissão envolve hoje toda a igreja do Senhor Jesus nessa terra. Envolve você. Você está envolvido até o teto, meus irmãos. Não vão perder a nossa vida toda nessa terra sem fazer as coisas do reino, não. Seremos cobrados. Irmãos, vocês podem ter certeza disso. Seremos cobrados. Como foi a nossa resposta diante dessa grande comissão, dessa grande vocação? A resposta, será que foi honesta? Será que nós estávamos cientes daquilo que nós deveríamos ter abrido mão lá atrás? Porque, meus irmãos, o Evangelho é renúncia. O Evangelho tem a ver com morte, tem a ver com você perder o seu tempo. Tem a ver com você olhar para trás e falar assim, olha, graças a Deus, valeu a pena demais. Não, valeu a pena demais, olha como eu era magrinho. Olha como eu era cabeludo, olha lá, gente, valeu a pena.
Irmãos, a Igreja Missão Ágape nasceu tem 5 anos. Grandes obras o Senhor já fez no nosso meio. Só da gente estar aqui, meus irmãos, é uma grande obra que o Senhor fez conosco. Meu Deus, eu me alegro a ver irmãos que começaram lá atrás com a gente, está aqui até hoje. É valioso olhar para trás e falar, olha, eu me gastaria todo de novo. Ah, irmãos, para quem chegou agora, houve um tempo que aqui não tinha teto, não tinha nada. Era uma casa muito engraçada, sabe? Não tinha nada. E a gente aqui, abrindo o bocão, um violãozinho desafinado, e a gente adorando a Deus, e fogo pegando, os irmãozinhos tremendo de frio. O primeiro milagre aconteceu aqui, o Theo andou. O pastor Elcio falou que eu levanto e ando, e ele só andando assim, ó. É maravilhoso, meus irmãos. Pode falar, meu irmão? Claro. Louvado seja Deus, meus irmãos. É lindo, meus irmãos, a gente gastar a nossa vida em prol do reino de Deus. É maravilhoso. Eu falo muito com o pastor Elzo, eu não sei o que esse povo está vendo aqui. Porque, infelizmente, meus irmãos, muitos homens e mulheres, muitas pessoas são atraídas por, sei lá, um espetáculo, né? Uma fumaça, uma igreja linda, confortável, né? E os irmãos estão aqui. É Cristo que tem sido o motivo. Isso eu me alegro muito, me alegro demais. Vale a pena nós gastarmos a nossa vida em prol do reino de Deus. Comissão é trabalho. Existem situações que vai exigir de cada um de nós fé, mas existem situações que vai exigir de nós força, trabalho. Esses dias a gente carregou um cavalo ali de acrílico, de madrugada, a gente esquecido de ir no lote lá, aí foi eu e meu filho pegar aquele cavalo. Tem um rapaz que ele, infelizmente ele está no mundo do alto, sabe? Um grande amigo nosso, amigo da igreja mesmo, sabe? E eu vi ele descendo no morro ali, e eu segurando na frente do cavalo assim, e o meu filho atrás, nós estamos andando. O cavalo é igual o cavalo de verdade, meus irmãos. Na hora que eu vi ele parando no morro, ele olhou e fez assim. Aí nós estamos andando, e ele olhou, fez assim, coçou o olho. Misericórdia, meus irmãos. Nem sei porque eu falei isso. Tá? Lembrei porque eu falei isso. Tem coisas que vai exigir força. A palavra de Deus vai dizer, vamos voltar aqui, irmãos, senão eu fico desconcertado. A palavra de Deus vai dizer que a fé sem obras é o quê? Esse obras aí, existem linhas teológicas que falam que é espiritual. Mas quando você vai ler o termo correto, é ergon. E ergon tem a ver com levantar peso, é força. A fé sem você colocar a mão na massa, a fé sem você se envolver com as coisas do reino de Deus, é morta. Tem coisa que vai exigir de nós força. Hoje, Carla e Alexandre limparam a igreja. Você acha que eles estavam lá de fora orando, ô Senhor, limpa aquela igreja, Pai, em nome de Jesus? Não, teve que pegar vassoura, teve que varrer, teve que lavar. Está limpinho por quê? Porque alguém fez. Agora imagina ter fé, Senhor, varre aquilo lá para mim. Ô Deus, essa igreja está precisando de laje. Eu vou orar e Deus vai materializar uma laje. Não vai acontecer, meus irmãos. Não vai acontecer. Sabe por que não vai acontecer? Porque o possível é conosco. Deus é Deus do impossível. Na ressurreição de Lázaro, Jesus pediu para remover a pedra porque estava no alcance do homem. O que é para mim e você fazer, precisamos fazer. Ô Senhor, mata esse bicho de pé no meu dedo. Você que não gasta e pega uma agulha e tira, não. Papel nosso. O que é para Deus fazer, deixa Ele fazer. Deixa Ele fazer. Ressuscitar não é o homem que ressuscita, Ele ressuscita. Remédio só trata sintoma, é Ele que cura. As coisas que é para Deus fazer, deixa Ele fazer. Não tenta fazer por Ele não, que vai dar errado. Amém, meus irmãos? Então a fé sem obras é o quê? É morta. Louvado seja Deus.
No versículo 19 do capítulo 28 de Mateus: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazer discípulos é uma ordem. Quem é que é cristão? Levante sua mão. Todos nós somos cristãos. Todos nós precisamos fazer discípulos. Como que nós fazemos discípulos? Abrindo a nossa boca, dando bom testemunho, primeiro congregando. Fica firme numa igreja, para você ter base do que falar. Não podemos dar aquilo que nós não temos. Meus irmãos, infelizmente nós conhecemos alguns líderes de algumas igrejas. A maioria está morrendo, porque só só fornece, só cuida e não é cuidado. Como que nós vamos cuidar do povo lá fora, sendo que nós não somos cuidados aqui dentro? Então a primeira coisa, congrega, fica firme, se alimente de Cristo, se alimente da sua palavra e dê frutos. É uma ordem. Jesus não mandou ninguém fazer fã lá fora para Ele. Jesus não quer admiradores, Jesus quer discípulos. Em nome de Jesus. Quem precisa de admirador é jogador de futebol, não é? Jesus, ele, não que ele precisa, mas ele quer discípulos. Ele quer filhos amadurecidos. Jesus não mandou apenas recrutar crentes e encher a igreja. Não é isso que ele quer. Ele quer pessoas convertidas. Pessoas que olharam para trás e falaram: cara, eu estava indo para a morte. Irmãos, nós temos que olhar para trás. E olhar aonde nós tropeçamos. E não voltar mais não. Meu Deus. Obrigado, Senhor. Nós temos muita adesão e pouca conversão. Muita gente indo para as igrejas, graças a Deus, mas é necessária a conversão. É entender que estava no caminho que ia conduzir à morte. E agora nós estamos no caminho de vida. Tem pessoas lá fora que estão no caminho que acham que é um caminho de vida, como diz a palavra, mas o final o que é, igreja? Morte. E nós podemos falar com clareza, porque nós estávamos nesse caminho. Vocês entendem? Olha o caminho que nós estávamos, e a gente está vendo todo mundo e abismo abaixo, a gente está normal, cada um por si, Deus por todos. Nós precisamos anunciar o evangelho a essas pessoas. Nós testemunhamos muitos ajuntamentos e pouco quebrantamento. Igrejas cheias de pessoas vazias de Deus. Temos grandes multidões que buscam as bênçãos e não querem obedecer a Deus. Essa grande comissão, meus irmãos, tem que alcançar pessoas. Nós precisamos alcançar pessoas. Jesus Cristo, ele disse: fazei discípulos de todas as nações. A palavra nações aqui é etnias. Onde existia um povo diferente, uma língua diferente, uma cultura diferente, nós precisamos anunciar o evangelho de Jesus ali. Ah, pastor, então o senhor está me mandando ir para as tribos? Não, talvez dentro da sua casa tem gente falando língua diferente. Talvez dentro da sua casa tem gente que está com uma cultura totalmente diferente. E nós precisamos estabelecer a cultura do reino na nossa casa. Irmãos, eu sou um improvável aqui nesse lugar. Primeiro, um filho sem pai. Meu pai só engravidou minha mãe. Me largou para lá. Minha família, grande parte, desviada. Ontem eu estava conversando com o pastor Elvis. Gente, quando a gente olha para trás, para a vida que a gente levava, a gente vê de forma clara a mão de Deus. Deus, ele fez assim, meus irmãos. Lá no meio da minha família, me tirou. Olhando para o meu passado, eu nem acredito que eu estou aqui com vocês. Um camarada sem referência paterna e pai de mais de 80 pessoas. Gente, já entendeu? Meu Deus do céu. Isso é uma obra que Deus faz, não eu. É misericórdia de Deus na minha vida. E tem gente que fala: ah, mas você não é pai. Como é que você vai me aconselhar? Meu Deus do céu. Deus faz tanta coisa. Deus faz tantas coisas, meus irmãos. O coração de Deus pulsa pelo mundo todo. Deus disse para Abraão: em ti serão benditas
todas as famílias da terra. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. Olha a obra do Senhor Jesus. Olha o que é que o sangue dele custou. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue comprastes para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Nós fomos comprados com o sangue de Jesus. Nós somos propriedades dele. Nós temos um dono. Ele precisa reger as nossas vidas. Eu acho que já chegou a hora de você se desarmar e falar: Senhor, guia minha vida. Até aqui deu tudo errado e sempre dá errado, meus irmãos. Só parece que você acertou. Entrega a sua vida, entrega os seus caminhos ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Aleluia. Existem também as implicações da grande comissão. Eu marquei aqui membresia e ensino. Membresia, a igreja, ela foi instituída pelo Senhor. E ela sempre será composta de pessoas com defeitos. Eu tenho uma pessoa, um conhecido, que ele fala assim: eu não vou na igreja por causa de gente. Então para onde que ele vai? Se para o inferno vai ter... Meu Deus, vai estar assim de gente lá no inferno. Eu falei: meu irmão, busca o Senhor. Abra a mão do seu orgulho. Puxa vida, igreja tem pessoas com defeito mesmo. Tem alguém perfeito aí? Levanta a mãozinha. Não tem. Todo mundo aqui com um BO diferente, com um problema diferente. E graças a Deus, meus irmãos, que nós estamos aqui e nós abrimos essa caixa preta e falamos para o Senhor assim: Deus, é isso aqui. E deixa Ele te transformar. Não é apenas saber que você é pecador, não, deixa Ele te transformar. Deixa Ele fazer de você uma nova pessoa. Permita-se. Você não vai conseguir sozinho, não. Permita-se. Sobre o ensino, há 3 coisas a destacar. Ensinar o que Jesus mandou, ensinar todas as coisas e ensinar a guardar. Sobre o que Jesus mandou guardar, Paulo diz que devemos anunciar todos os desígnios de Deus. Nós devemos nos preocupar com o embasamento bíblico. Não é qualquer coisa. Não é de qualquer forma. Não é pregar por pregar, não é falar por falar. É dar autonomia ao dono da igreja, é o que nós fazemos aqui. É a misericórdia de Deus. Sobre ensinar todas as coisas, não apenas as mais agradáveis. Devemos ensinar toda a verdade, toda a palavra. Não dá apenas o leite, mas o alimento sólido. Glória a Deus. Sobre ensinar a guardar, aprender não é apenas guardar na cabeça, mas obedecer. O discípulo é aquele que obedece. João capítulo 15, versículo 14. Olha o que Jesus fala. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu ordeno. E por último, nós não estamos sós nessa grande comissão. O poder do Senhor Jesus está à disposição de quem foi comissionado. Ele não te chama e te joga, não, vai lá. Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não chamou a gente e largou a gente lá, não, meus irmãos. Ele prometeu estar conosco. Ele prometeu nos capacitar. Enviou o Espírito Santo, que tem conduzido a sua igreja nessa terra. Nós não estamos sós. Meu Deus, obrigado, Senhor. Se Jesus tem todo o poder e autoridade, então não sobrou nada para o diabo. O diabo, ele é ardiloso, ele é astuto, sagaz, mas Jesus, ele tem todo o poder. Jesus, ele tem todo o domínio. O controle de tudo está nas suas mãos. Há quem pregue que não, mas Ele está no controle de todas as coisas. Nada foge do seu controle. Ele é Deus. Você acha que Ele é pego de surpresa? Ele é Deus. Nada foge do seu controle. Obrigado, Senhor. O poder do diabo foi tirado na cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 1.
Está escrito assim, meus irmãos: e depois de ter despojado os poderes e as autoridades, humilhou-os publicamente, quando triunfou sobre eles na cruz. Satanás foi despojado, ele está oco, vazio, só aguardando o dia da consumação. E mesmo oco, vazio, ele se alimenta do nosso pecado. Meu Deus do céu, meus irmãos. O diabo não tem poder nem no inferno. Apocalipse capítulo 1 diz que as chaves da morte e do inferno estão nas mãos do Senhor Jesus. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu vou repetir o que o Júnior falou aqui, que eu nunca mais esqueci. É o inferno que tem que se preparar para a igreja. A igreja, ela avança. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Precisamos avançar como povo preparado, como povo de pé, um povo que carrega a verdade, um povo que Cristo está à frente. Meu Deus, não é sensacionalismo, é verdade. A igreja é triunfante, meus irmãos. Efésios capítulo 1, versículo 19. A incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Ou seja, toda a suprema grandeza do seu poder está à disposição da sua igreja. Não estamos desamparados. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Não estamos sós, porque temos a presença do Senhor Jesus. Salmos capítulo 121, versículo 4. Diz que o protetor de Israel não cochila nem dorme. Ah, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Deus é maravilhoso. E nós entendemos que a igreja, que cada um de nós fomos chamados para cumprir um propósito. E nós devemos dar uma resposta a essa vocação. Nós entendemos também que os nossos atos devem convergir de acordo com a nossa resposta. Se nós falamos sim para o Senhor, nós precisamos estar dentro do propósito dEle. Nós dissemos sim para o Senhor. Eu lembro claramente do dia da minha conversão. Eu disse sim para Ele. E eu me dispus a gastar toda a minha vida em prol do reino de Deus. Mas para mim continuar, eu preciso de você. E você precisa de mim. E nós precisamos de Cristo, né? Até o fim, né? Entendemos que nada pode se opor à igreja. Representamos quem nos chamou. Nós entendemos também que a grande comissão é para nós, para todos nós. E que o Espírito Santo que atua diretamente em nós possa nos direcionar para que jamais percamos o verdadeiro sentido do nosso chamado. Em cima disso eu quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Se nós estamos de pé hoje, é porque o Senhor quis. Esse fôlego de vida que está dentro de você agora, que você está respirando, pertence ao Senhor. Foi Ele quem nos encheu do seu Espírito. E essa vida, porque a palavra de Deus fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Se hoje nós temos essa vida, foi porque Cristo nos deu vida. E nós precisamos gastar essa vida com o Senhor, com as coisas do reino de Deus. Irmãos, viver por viver não é suficiente. As nossas mãos precisam estar ocupadas com a cruz que nós pegamos lá atrás, quando nós renunciamos a nós mesmos. Em nome de Jesus, eu não sei como que você está levando a sua vida. Eu sei que eu preciso melhorar demais. E que essa palavra, ela bateu tanto em mim. Eu preciso tanto
realmente me apropriar daquilo que o Senhor colocou em minhas mãos para continuar. Nada pode nos parar. Nada pode nos parar. Irmãos, a morte da minha mãe me fez repensar na minha vida. Me fez pensar que eu deveria ter falado muito mais ainda do Senhor para ela. E a gente vai querer fazer as coisas depois que nós perdemos, né? Que em nome do Senhor Jesus você não perca tempo. Que em nome de Jesus você fale incansavelmente de Jesus para as pessoas. Que incansavelmente você fale de Jesus para si mesmo. Que você venha se alimentar do Evangelho. Porque nós somos um sopro. As nossas mãos precisam estar ocupadas com a cruz. Não sei se você está com essa cruz, não sei se você deixou ela encostada em algum lugar, mas eu te convido a você olhar para dentro de você e ver como que você está diante do Senhor. Porque o Senhor, Ele não vai buscar quem parece ser cristão. Se eu tiver apenas a aparência de cristão, meu irmão, eu vou ficar para trás mesmo. Nós precisamos realmente ter a mente de Cristo em nós, realmente viver para Cristo. Não perca a sua vida. Não perca a sua vida fazendo as coisas para você. Perca a sua vida fazendo as coisas para o reino. Porque tudo que parece com obras vai ser queimado. Tudo que parece ser não vai prevalecer, meus irmãos. Glória a Deus. Eu queria tentar cantar uma canção com vocês. Tentar cantar. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Soldados somos de Jesus, dos exércitos de Deus. O vil pecado e seu. A batalha está, a vitória Deus nos dá. Cantemos. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.